Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, mas sobretudo nesta noite, quero abraçar com muita propriedade os nossos jovens. Estamos encerrando a semana da nossa juventude. Precisamos encontrar meios de levar os nossos jovens a reencontrar o caminho do Senhor. Porque está na juventude o presente e o futuro da igreja. Então, foi com muita alegria e com muita esperança que eu recebi o convite da minha afilhada para poder presidir esta Eucaristia na data de hoje. E o tema que norteou a semana deles foi o amor de Deus. Foi o tema da semana inteira, eles meditando sobre o amor de Deus. Mas o 14º domingo do tempo comum vai nos mostrar o amor de Deus de uma maneira mais severa. Não aquele amor de Deus que São João prega na sua primeira carta, no capítulo 4. Deus é amor, e quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Não é esse amor que o profeta Ezequiel hoje vem falar para nós, mas é o amor de quê? Da rigidez de Deus. E por que Deus é rígido? Porque Ele nos quer perto dEle. Deus nos quer vivendo com Ele, e Ele conhece
que aquele povo são um bando de rebeldes, mas eles têm que compreender que no meio deles existe um profeta. E a função do profeta não é agradar, a função do profeta é anunciar a palavra de Deus. Gostando ou não gostando, havendo perseguição ou não havendo perseguição. Ele vai estar justamente vivendo e pregando o amor de Deus, cumprindo a sua função, que muitas vezes não é fácil. Quer te escutem, quer não te escutem, pois esses homens e essas mulheres são coração duro, coração fechado, mas eles ficarão sabendo que no meio deles existe um profeta. Existe aquele que não tem o medo de falar a verdade. E nós sabemos qual foi o fim de todos os profetas. Todos eles foram martirizados. Porque falar a verdade não é fácil. Não é fácil. Então, nessa primeira leitura, o amor de Deus é manifestado justamente nesta chamada. Precisamos deixar que o amor de Deus venha transformar o nosso coração. O próprio Ezequiel, mais para frente, depois, nós estamos começando o livro do profeta Ezequiel, vem a promessa: dar-vos-ei um coração de carne. Tirarei o vosso coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Quer dizer, esta beleza de nos aproximarmos do Senhor, como nós estamos, mas deixar que Ele venha nos transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus, nós somos filhos e filhas amados, por isso Ele nos quer perto dEle. São Paulo, o maior pregador que a igreja já teve, vem na carta aos Coríntios hoje dizer para nós que, para que ele não caísse no orgulho, para que ele não caísse na grandeza de achar que ele era o maioral, ele tinha um espinho na carne, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe o que foi, se é uma dor, se era uma doença, se era um problema moral ou um problema físico, nós não sabemos, nós só sabemos que ele disse isso, que para que Deus realmente fosse Deus na vida dele e ele não se ensoberbecesse daquilo que Deus iria fazer através do seu apostolado, ele tinha um espinho na carne, que era como um anjo de Satanás que esbofeteava ele 3 dias. E ele pediu para Deus: Senhor, me livra disso, Senhor, me livra disso. E como o amor de Deus se manifesta para Paulo: a minha graça te basta. Olha que beleza isso, a minha graça te basta. A graça de Deus é o amor dele por nós. Se ele tirar o espinho, se ele tirasse o espinho de Paulo, Paulo se perderia. Se ele tirasse o espinho que Paulo tinha, o problema que Paulo tinha, Paulo iria se ensoberbecer. Mas ele deixa Paulo com aquele espinho, mas ele fala para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o que vai realmente te levar a viver a fé e não abandonar a fé. Por isso Paulo vai dizer que ele se torna grande no momento dos problemas e das dificuldades. Porque quando eu sou forte é que eu sou fraco. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. É totalmente diferente do que o mundo nos ensina. O mundo nos manda buscar os primeiros lugares, o mundo nos pede que nós sejamos os maiores, temos que estar entre os melhores, mas Jesus fala ao contrário, que nós temos que realmente vivermos uma vida oculta no Senhor, uma vida oculta no Senhor. Este evangelho de hoje, nós estamos no ano B, ano de São Marcos, 14ª semana do tempo comum, e a gente sempre tem que perceber que a liturgia da Igreja Católica, e o tempo comum é o tempo maior, nós somos
divididos em 34 semanas. Então, nós temos um começo, que vai do primeiro domingo do tempo comum, até o 12º domingo do tempo comum. A partir do 13º começa o meio, para depois, mais 10 domingos, começarmos a finalização do ano litúrgico, porque existe um começo, existe um meio e existe a finalização, justamente com a festa de Cristo, Rei do Universo. E nós estamos no meio, 14º, bem no meinho do Evangelho de São Marcos. E hoje, o amor de Jesus é manifestado na rejeição. O amor de Jesus é manifestado na rejeição. Ele vai na sua terra, ele prega como ele pregava em todos os outros lugares, ele fez as maravilhas como ele fazia em todos os outros lugares, e o que os seus contemporâneos fizeram. Mas quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? E é interessante que São Marcos coloca no finalzinho: Jesus se admira com a falta de fé deles. Percorria os povoados e redondezas ensinando, e ali fez poucos milagres. Realizou pouco. Por quê? Porque a falta de fé em Jesus nos leva à falta de produção. Quando nós estamos em Jesus, quando o nosso coração está firmado em Jesus, nós conseguimos realmente tirar água de pedra. Nós conseguimos transformar o que era ruim em coisas boas. Porque só Deus pode fazer isso. E só quando nós estamos em Deus, nós conseguimos ver de uma situação difícil, de doença, de dificuldades, uma bênção, uma bênção. Eu me recordo, já tenho 24 anos de padre, eu estou no meu ano jubilar. Janeiro eu completo 25 anos de padre. E quando vim para Jundiaí eu era bem mais jovem, né? Bem mais jovem, há 20 anos atrás. E fiquei 6 anos aqui em Jundiaí. E o amor de Deus na minha vida se manifestou aqui em Jundiaí, em poder começar uma paróquia. Para um padre novo, começar uma paróquia, ser o primeiro pároco, dar o pontapé inicial numa paróquia, olha, tem que acreditar muito no amor de Deus, porque não é fácil. E justamente naquela época, Dom Mauri Castanho, de feliz memória, na qual eu estou celebrando a missa, a minha intenção pessoal é por Dom Mauri, ao qual eu sempre nutri um grande carinho. Quando ele criou a paróquia de São Francisco e de São Camilo, e que na época o meu antigo superior me indicou para ser o pároco, nunca me esqueço da palavra que Dom Mauri falou comigo lá no edifício Cristo Rei, na Cúria, quando lá eu estive. Ele virou e falou assim: você está preparado para sofrer? Eu respondi para ele, falei: se a manifestação, Dom Mauri, do amor de Deus for no sofrimento, eu não estou preparado, mas Deus vai me preparar. Passou Dom Mauri faleceu, veio Dom Gil, vivi todo o período de Dom Gil. Quando Dom Gil foi transferido, eu fui transferido também. Não peguei o tempo de Dom Vicente, não peguei a vacância, quando Dom Vladimir era o administrador da diocese, logo depois ele vira bispo também. Não, Dom Vicente eu conheço, mas não celebrei missa no período que Dom Vicente governou a diocese, e agora convidado a vir aqui hoje, falar do amor de Deus para os jovens, numa paróquia que se tornou um santuário, que eu tomei um susto, porque quando aqui estava, a igreja era do lado de lá, era onde é o salão hoje, era o padre Carlos Marquesani, que era o pároco aqui, e vim muitas vezes celebrar as novenas de Santa Rita, né, as novenas de Santa Rita. Então, quando Dom Mauri perguntou se eu estava pronto para sofrer, eu falei: se é para viver o amor de Deus, eu estou pronto.
E a gente consegue viver. Porque só no amor de Deus nós encontramos resposta para a nossa vida. É fácil a gente conjugar o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Ele é. São João vai dizer na carta, Deus é. A essência de Deus é ser amor. E quem ama a Deus, ama também o seu semelhante, ama também aquele que está à sua frente. E quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso, diz também São João. Então, que nós possamos encontrar essa essência de Deus, que é o amor. O Papa Francisco tem pedido muito isso, que nós precisamos dar vida à liturgia, que nós precisamos olhar a missa com outros olhos, que a missa é um encontro no qual nós celebramos o sacrifício de Cristo. Jesus morre novamente, não de uma forma cruenta, mas é o santo sacrifício sendo renovado. É Jesus que novamente aceita sofrer porque me ama, aceita sofrer porque é amor, aceita sofrer porque essa era a sua missão. E em cada missa, não de uma forma cruenta, mas de uma forma incruenta, através da indignidade de um sacerdote que age em persona Christi, ele manifesta o seu amor na Eucaristia. Ele manifesta o seu amor na simplicidade do pão que não é mais pão, do vinho que não é mais vinho, mas do pão que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O vinho que é o seu sangue precioso, que nos purifica de todos os nossos pecados. Queridos jovens, o amor de Deus se manifesta na Eucaristia. Busquem mais a Eucaristia. O mundo vai apresentar 1000 coisas para vocês. 1000 coisas para vocês. O mundo hoje está na palma da mão de vocês, aliás, no celular. Mas não troque o amor de Jesus pelo amor do mundo, porque o amor do mundo passa. Quem era bonito, fica feio. Quem era novo, fica velho. Quem era rico, pode ficar pobre. Quer dizer, a nossa grandeza consiste em viver uma vida oculta em Deus. Viver uma vida oculta em Deus. Eu hoje não tenho paróquia, graças a Deus. O meu bispo, minha mãe está com 88 anos e eu tomo conta dela. Estou tomando conta da minha mãe. Mas olha que graça, durante toda a pandemia, celebrava a missa sozinho em casa com a minha mãe. Toda a pandemia, era eu e ela era minha paroquiana. Agora, domingo, eu já celebro nas comunidades, porque é uma necessidade muito grande, mas o amor de Deus se manifestou hoje na minha vida, através dela, que me deu a vida, que tem 88 anos, e que precisa ser valorizada, acolhida, respeitada, na sua individualidade de ser humano. O amor de Deus se manifesta na vida. Por isso que nós lutamos contra o aborto. Por isso que nós lutamos pela dignidade da pessoa humana integral, desde da sua concepção até a sua morte natural, porque vai ser nesse período que o amor de Deus vai ser manifestado na vida daquela pessoa. Então, o amor de Deus, ele é muito amplo, e é como um oceano. Eu não tenho a amplitude do oceano, eu não sei como explicar, e não tem como explicar o amor de Deus. O amor de Deus é experiência, o amor de Deus é sentir aquele calor que só você sabe que está sentindo, é sentir aquele rosto querendo ficar suado, mas está frio, mas eu estou sentindo aquele calor que vem de Deus. Isso é viver o amor de Deus. Mas também o amor de Deus é viver sem sentir nada. Nós não precisamos sentir nada. Me lembro que em Corpus Christi agora, na missa de Corpus Christi, eu falei que estive na Itália,
e que eu não fui lá em Lanciano, ver o milagre de Lanciano. Mas, padre, por que o senhor não foi? Porque eu não preciso de ver o milagre para acreditar. Eu acredito na Eucaristia sem ter visto. Porque eu acredito no que o Senhor falou. Eu não preciso... Aquele milagre, ele é bonito, mas ele nasceu de uma incredulidade, então eu não vou lá atrás de uma incredulidade. Eu não preciso de ver um milagre acontecer para acreditar. Embora já tenha visto muitos milagres acontecerem. Mas eu não vivo de milagres, eu vivo de Cristo e do amor que Cristo tem por mim e por todos aqueles que entregam a sua vida a Ele. Por isso, queridos jovens, deixem o amor de Deus florescer na vida de vocês. Só Deus não passa, tudo passa. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, ela tinha uma máxima, e com essa máxima eu vou terminar. Ela dizia assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, tem tudo. Deus é, e Ele te basta. Esse Deus está toda a essência de Deus, do amor dEle, da misericórdia, do perdão, do acolhimento, de quantas vezes nós pensamos assim, Deus nos abandonou, mas Ele estava agarradinho conosco. Isso é viver o amor de Deus. Isso é viver o amor de Deus. E a padroeira deste santuário viveu esse amor. Rita viveu todas as vocações. Ela foi filha, depois ela foi esposa, depois ela foi mãe, depois ela foi religiosa. Ela viveu todos os estados de vida. Mas ela encontrou no crucificado o seu amor. Ela encontrou justamente na cruz de Cristo, na sua coroa de espinhos, ela encontrou a essência do amor. E ela quis sofrer pelo amor. Ela quis sofrer pelo amor. E Deus permitiu que aquele espinho saísse da sua imagem e furasse a testa de Rita. Que para ela foi uma dor, um sacrifício tremendo. E as pessoas que conviviam com Santa Rita, eu já tive lá em Cássia, dizia que exalava um odor horrível daquele machucado, e ninguém queria chegar perto dela. E no momento em que ela morreu, aquele odor horrível se transformou em cheiros de rosas. Quer dizer, muitas vezes, para nós exalarmos o cheiro da rosa de Cristo, nós temos que passar pelo deserto da provação. Para exalar o perfume da rosa de Cristo, nós temos que passar pela provação. Porque é na provação que nós realmente manifestamos o amor de Deus em nossas vidas. Supliquemos a Santíssima Virgem Maria. Maria, mulher do sim. Gosto muito da meditação do Papa Bento XVI, de feliz memória. Maria foi a mulher do sim, mas a mulher do sim para sempre. Não foi de um sim superficial, foi de um sim total. Nessa diocese, nós a veneramos como a Senhora dos Desterros. Que Nossa Senhora do Desterro nos leve a buscar, a viver, e vivendo proclamemos o amor de Deus.